E se eu te dissesse que o maior cangaceiro da história brasileira, Lampião, um dia ficou cara a cara com algo que nem bala, faca ou coragem podiam enfrentar? Um homem sozinho, no meio do mato, que usava a palavra como arma e a fé como escudo. Essa é a história de quando o rei do cangaço enfrentou o desconhecido. Um encontro que muitos acreditam ter selado o fim do bando de Lampião. Lampião e o rezador do sertão, quando o cangaço enfrentou a bruxaria. Prepare-se para ouvir um dos causos mais misteriosos do sertão. Uma mistura de lenda, medo e profecia. Porque nessa história, quem manda não é o fuzil, é a reza. Você já ouviu falar do dia em que Lampião, o rei do cangaço, quase caiu de joelhos diante de um velho mago do sertão? Parece coisa de filme, mas essa história corre pelos ventos quentes do Nordeste há quase um século. Um conto onde o couro do chapéu de cangaceiro esbarrou no manto do sobrenatural, e ninguém saiu ileso. Prepare-se, essa é a história real, ou quase, do encontro entre o temido Lampião e o misterioso rezador do sertão. Um homem que, segundo dizem, rezava mais forte que bala e fazia mandinga virar maldição. O Nordeste em chamas, e em reza. Era a década de 1930. O sertão nordestino fervia de calor e tensão. A terra rachava sem dó, e os cangaceiros cortavam o mato feito navalha, espalhando medo, pólvora e lenda por onde passavam. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, já era mais famoso que padre em dia de procissão. Mas até mesmo o rei do sertão sabia que havia coisas que bala nenhuma resolvia. E foi nessa época que o nome de um tal rezador começou a se espalhar entre os vaqueiros, rendeiras e beatos. Diziam que ele não era padre, nem curandeiro, que morava numa tapera entre o mato e o breu, e que ninguém sabia seu nome verdadeiro. Chamavam-no apenas de rezador do sertão. E reza forte, viu? Gente que ia lá com dor de cabeça saía chorando, tremendo, dizendo que viu o diabo sendo expulso com palavras em latim e fogo que saía do chão. Outros diziam que ele conversava com cobras, curava ferida com o olhar e sabia a hora exata em que alguém ia morrer. A profecia: o cangaço vai se dobrar. Certo dia, um coiteiro, gente que ajudava os cangaceiros com comida e abrigo, foi levar notícia a Lampião. Capitão, o povo anda dizendo que tem um homem no sertão que mandou um recado pro senhor. Que homem? Um rezador, desses brabos. Disse que o cangaço tá com os dias contados. Que o senhor vai cair não é por bala de volante, mas por coisa de outro mundo. Lampião, que não era de temer homem nenhum, franziu a testa. Mas não zombou. Ele era vaqueiro e cangaceiro, sim, mas também supersticioso até os ossos. Carregava patuá no pescoço, usava cruz de ferro na camisa e já tinha feito promessa para tudo quanto é santo e encantado. Não ria de reza, não. O encontro, mandinga versus mosquetão. Movido pela curiosidade, e talvez por medo escondido no fundo do matulão, Lampião decidiu procurar esse tal rezador. Levou consigo Zé Sereno, Volta Seca e mais uns 4 cabras de confiança. Queriam ir armados até os dentes, mas Lampião mandou. Arma não assusta quem mexe com coisa que não é deste mundo. Depois de dias cavalgando por trilhas secas e noites cheias de assombro, chegaram à tapera. A casa era de taipa, cercada de velas, cruzes de pau torto e símbolos riscados no chão com pó de café e sal grosso. O rezador saiu da sombra como quem já esperava. Alto, magro, olhos fundos e voz mansa que gelava até o sol do meio-dia. Então o senhor é o capitão Lampião. Chegou tarde. Eu já vi o fim do senhor 3 noites seguidas. Zé Sereno pôs a mão no punhal. Volta Seca arregalou os olhos. Mas Lampião se manteve firme. Se viu meu fim, então me diga, morro por bala ou por reza? O velho sorriu. Nenhum, nem outro. O senhor morre por destino. Mas vai levar consigo quem não devia. Vai cair sem arma na mão e com olhos cheios de arrependimento. Silêncio. E a mulher que lhe acompanha vai ver tudo, mas não vai gritar. O cangaceiro balançou. Aquilo mexeu com Lampião. Maria Bonita estava em outro esconderijo, mas o velho sabia. Sabia tudo. Lampião tirou o chapéu de couro. Coisa rara. Me diga, seu rezador, tem como mudar esse destino? O homem virou as costas. Tem. Mas o preço é deixar de ser rei. Rei do cangaço. Rei do medo. Rei do sertão. O senhor aceita virar homem comum? Lampião ficou calado. Ali, por um segundo, parecia que ele ia dizer sim. Mas não disse. Virou as costas também, e sumiu no mato com seus homens. Vamos embora, cabras. O velho é doido, mas é doido perigoso. O sumiço do rezador. Dias depois,
um outro grupo de cangaceiros voltou ao local para procurar o tal rezador. A casa tinha sumido. No lugar, apenas cinzas e pegadas de cabra de pega, aquele bicho bravo, que dizem, serve de montaria para os Exus do mato. Nunca mais se soube dele. Nunca mais. Mas o que se espalhou no sertão foi a história, o encontro, o aviso, a profecia. E o mais curioso é que algum tempo depois, em 28 de julho de 1938, Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros foram mortos brutalmente na Grota do Angico, em Sergipe. De surpresa. Sem reagir. Quase como se soubessem que aquele dia chegaria. Exatamente como o rezador do sertão havia previsto. A melhor parte, a reza que ficou no vento. Agora segura. Anos depois, um vaqueiro velho, morador das redondezas da antiga Tapera, jurava que ouvia a reza toda sexta-feira ao anoitecer. Mesmo com o mato fechado, mesmo sem ninguém por perto. E um dia, cavando perto de onde foi a casa, encontrou um pedaço de couro enrolado num pano branco, com letras escritas à mão. O que vive de medo morre de reza. O que vive de reza morre sabendo. O que vive de sangue morre seco. Dizem que era um feitiço, uma profecia ou um aviso. Outros dizem que era só a última palavra de um homem que desafiou Lampião e sobreviveu. Mas o povo que mora ali até hoje garante. A casa sumiu, mas a reza ficou. E quem desafiar, vai ter o mesmo fim. Quer mais causos assombrados do sertão? Se você curte histórias onde o cangaço encontra o sobrenatural, fica de olho por aqui. Ainda tem o conto do padre sem cabeça de floresta, o coronel que fez pacto com o lobisomem e até a cangaceira que voltou em forma de coruja. Porque no sertão, meu amigo, não se brinca com bala, nem com reza. E assim terminou o estranho encontro entre Lampião e o rezador do sertão. Um duelo sem faca, sem tiro, mas cheio de silêncio, presságio e medo. Anos depois, a profecia se cumpriu. O rei do cangaço caiu. Não por força humana, mas, talvez, pelo destino que já estava escrito no mato. O que vive de medo, morre de reza. O que vive de reza, morre sabendo. Agora me diz, será que o velho rezador era só um homem, ou algo muito maior? Deixa aí nos comentários o que você acredita, crendice ou profecia real. Se curtiu essa história doida e sombria do sertão, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui, a gente sempre vai atrás dos causos que o tempo tentou enterrar. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, cuidado com as rezas que ecoam no escuro. Nem toda reza salva. Algumas avisam.